pedras do teto da caverna começam a cair. O javali, ainda mais bravo, ataca novamente o prota, mas ele desvia novamente usando a mesma estratégia. No ar, ele pensa que o javali conseguiu quebrar aquela parede de terra como se não fosse nada. Aterrissando, pensa que conseguiu até parar o vazamento gigante de água com aquela parede, e que não estavam brincando quando chamaram aquela criatura de predador mais forte do nível 1. Enquanto o javali vai em sua direção, ele diz que a resistência e força do animal são incríveis, e se cometer um único erro, já era para ele. Abrindo o inventário e criando outra parede. Ele pensa que só tem uma coisa que ele pode fazer, que é colocar mais e mais terra. Então ele fala para o javali fazer o seu melhor para tentar quebrar. E em cima de uma enorme parede diz que essa não vai quebrar. Enquanto o javali avança, diz que ele pode vir, mas o javali acerta a parede com o chifre, perfurando-a. Então o prota percebe que deu ruim. Enquanto o javali estraçalha a parede, ele pensa que aquilo é uma loucura e pergunta como ele conseguiu quebrar fácil assim. Ainda no ar, pensa que aquilo é ruim e o javali é muito mais forte do que ele imaginava. O javali não deixou nenhum rastro do que há pouco tempo era uma enorme parede. Caindo no chão, o prota pensa que o vazamento vai voltar se ele continuar atacando daquele jeito. Então o quarto do prota desaba. E ele pensa que passou tanto tempo fazendo ele. Abrindo o inventário, ele grita com o javali, chamando ele de maldito e dizendo que não vai ser tão fácil derrotar. Ele vai usar a habilidade final que esteve treinando. O javali, confuso, sai dos escombros, e o prota está tirando uma enorme quantidade de terra do inventário. Até o javali fica assustado com aquela genkidama de terra. Então pergunta ao javali se ele já ouviu falar de bomba de terra, e que qualquer monstro vai morrer na hora com esse ataque. O javali começou até a se tremer, vendo o prota terminar aquela enorme bomba de terra. Então o prota tenta segurar o ataque para jogar no javali, mas percebe tarde demais que ele não consegue segurá-la por ser muito pesada, e subindo uma enorme fumaça. Vemos que o prota nem conseguiu jogá-la perto do javali. Vendo a situação, ele fica em silêncio, mas logo tenta disfarçar dizendo que, pelo visto, errou de novo. O javali nervoso começa a correr atrás do prota, que pensa que está ferrado, além de que nunca teve força o bastante para lançar aquela porcaria de ataque. Pedindo para o javali esperar, cria pilares de terra e os usa como degraus. Mas mesmo assim, o javali o acerta, jogando ele longe. O pobre prota até cospe sangue, e cai no chão batendo a cabeça. A cada ataque, a caverna do prota parece ser mais destruída. Ele até tenta se levantar, mas sentindo muita dor, diz que mesmo não sendo um ataque direto, causou muito dano. Olhando para o javali, pensa que não tem para onde fugir, e se pergunta o que ele deveria fazer agora. Enquanto o javali faz a curva para correr atrás do prota, ele pensa que vai morrer desse jeito, e tem que ter uma forma de matar aquele desgraçado. Pensando na carne de porco, se imagina fazendo um churrasco com a carne do javali. Com cara de idiota, pensa que vai poder comer a gordura que tanto tem sonhado. Então ele cria outra muralha de terra e diz para o churrasco ir até ele. Enquanto vemos o javali ir direto para a enorme parede que o prota está fazendo, ele continua usando sua habilidade de cavar. Então o javali quebra a parede, mas o prota havia feito uma armadilha para o javali cair dentro, enquanto está no topo de outra parede. Sorrindo, diz que finalmente o achou e que dará um fim à destruição do javali. O monstro acaba por cair dentro do enorme buraco que o prota cavou. Lá embaixo, ele se irrita por ter sido enganado. Mas lá de cima, o prota abre o inventário e pergunta o que o javali está olhando e que, pelo visto, ele não consegue entender o que vai acontecer com ele. O prota diz que está muito puto, pois demorou muito tempo para construir aquele lugar, e pergunta como o monstro vai o recompensar por destruir tudo. Talvez ele o ajude a reconstruir. Enquanto o javali está suando de medo, o prota diz que isso vai ser difícil para ele. Com uma cara bizarra, diz que então ele vai ter que pagar com o corpo. O prota, dizendo adeus, joga uma enorme avalanche de pedra em cima do monstro. Então vemos que o coelho estava observando tudo do alto. E com uma expressão de assustado, se pergunta o que diabos ele acabou de ver. Ele pergunta o que é o prota e se ele realmente é só alguém com a classe de produção. Vendo o status do prota, que tem o purificar no nível 7 e o cavar no nível 6, pensa que é só uma habilidade aparentemente inútil de cavar e se pergunta se ela poderia ser usada daquela forma. Enquanto o prota está limpando sua faquinha, babando e pensando no churrasco de porco, o guia diz que ele é muito perigoso por ser estupidamente criativo com as habilidades que tem.